Então agora vamos construir a consulta que deve ser executada quando nós clicarmos aqui no botão acessar. Então veja bem, ó, executamos a aplicação, o usuário ele vai digitar o e-mail aqui no campo Edit e-mail e depois ele vai digitar a senha aqui no campo Edit senha. Esses dois valores eles devem ser enviados por meio de uma consulta para o banco de dados e lá nós precisamos verificar se o e-mail, o campo e-mail é igual ao que foi digitado e o campo senha é igual ao que foi digitado. Então eu já deixei aqui mais ou menos preparado. Estou utilizando o SQLlog para acessar o nosso banco de dados e a tabela usuário, como nós já vimos, por enquanto ela é formada pelos campos ID, nome, senha e e-mail. Já deixei a consulta aqui previamente preparada, então veja o que está acontecendo. Uma consulta onde eu apresento ID e nome. O ID vai ser apresentado o nome da coluna apenas como ID. O campo nome, usuário.nome, vai ser apresentado apenas como nome. Esses dois dados eles são buscados, procurados na tabela usuário. E aí eu vou precisar usar um comando, uma cláusula where. Então eu quero que sejam listados o ID e o nome do usuário cujo e-mail é igual ao que foi digitado, ao que foi digitado lá no edit text. Então o que eu fiz aqui para poder explicar como é que a consulta vai funcionar? Eu peguei esse conteúdo e joguei diretamente aqui. Mas nós vamos ter que fazer isso via programação. Então vamos com calma que eu vou devagarzinho que eu vou explicando para vocês. Então eu quero que sejam listados o ID e o nome do usuário cujo e-mail for igual ao que foi digitado lá no edit e a senha, e aqui eu preciso corrigir, usuário.senha for igual ao que foi digitado lá no edit. Então observe, ó, e-mail é esse primeiro campo aqui e senha é esse segundo campo aqui. Ao executar essa consulta, foi apresentado o resultado. Então está sendo apresentado ID e nome, uma linha aqui embaixo ela foi apresentada, significa que se o usuário tivesse digitado esses dados, ele teria acesso ao sistema propriamente dito. Como é que nós fizemos isso? Via código. Então eu já deixei tudo mais ou menos preparado, eu só vou finalizar aqui a aplicação. Eu vou clicar no botão sair, vamos voltar para a aplicação e veja só como é que foi a construção disso. Em primeiro lugar, estamos lá no botão login. Então vou voltar aqui no código, clique duplo, desculpe, no botão login não, no botão acessar. Clique duplo no botão acessar. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma variável local chamada consulta. Essa consulta é do tipo string e o objetivo é que ela armazene toda essa construção da consulta que nós fizemos aqui inicialmente no SQLlog. Na última videoaula, nós tínhamos parado nesse ponto aqui, ó. Então, daqui para baixo, já deixei o código todo pronto e vou explicar para vocês agora. A variável consulta, ela vai armazenar aquela consulta do SQLlog. Então, select usuário.id as id, usuário.nome as nome, from usuário, where, usuário.email igual, e aí apareceu alguma coisa nova aqui, que faz parte da sintaxe do Delphi para podermos incluir o que o usuário digitou e foi armazenado na propriedade text do objeto e-mail e depois incluir o que o usuário digitou e foi armazenado na propriedade text do objeto edit senha. Se vocês observarem essa construção aqui, eu vou dar um clique aqui em copiar, colar, ela é exatamente a mesma da construção que tem aí em cima. A diferença é que como nós estamos aqui fazendo a programação, no ambiente de programação, então as strings elas têm que ser delimitadas por, no caso, por apóstrofo. Nós precisamos concatenar as strings, então uma string está sendo concatenada com outra string, mas o resultado final disso tudo que eu estou selecionando
vai ser exatamente igual a isso daqui. Então falta agora a gente entender para que serve o quoted.str que foi utilizado nessas duas linhas aqui da nossa instrução. A função quoted.str ela é específica do Delphi e ela vai fazer com que a string que está sendo informada, quer dizer, o conteúdo da propriedade text do objeto editMail, seja delimitado por apóstrofo. Então, na verdade, o que ela faz? Ela coloca o apóstrofo no começo e no fim. Como eu digitei wagnerluisfernandes@hotmail.com, a própria quoted.str coloca o apóstrofo no começo e no fim. E o campo senha ele também é do tipo varchar. Portanto, a consulta exige que o conteúdo seja delimitado por apóstrofo. Dessa forma eu coloquei assim também, né? Usuário.senha é igual ao delimitado por apóstrofos o conteúdo do edit senha armazenado na propriedade text. Deixa eu apagar isso aqui, porque se tentarmos executar aqui no SQLOG vai dar erro. Então, a variável consulta ela foi construída de tal forma que ela armazene uma string exatamente igual a essa daqui que nós fizemos diretamente no SQLOG. O que nós estamos fazendo depois? Vamos relembrar. O zconsulta é com o zconsulta que nós vamos executar a consulta. No entanto, ele está conectado no zcon. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou limpar qualquer consulta que esteja armazenada no zconsulta. Em seguida, eu vou adicionar ao zconsulta o conteúdo da variável. Portanto, este objeto ele passa a armazenar na sua propriedade SQL todo esse conjunto que eu estou selecionando aqui. E por fim, eu tento executar o zconsulta, ou seja, ele vai tentar executar todo esse pacote aqui que nós programamos acima. Ele vai tentar executar e ele vai fazer o seguinte teste. Se zconsulta.recordCount, recordCount, contagem de registros, é esse 1 que deu aqui, o resultado da nossa consulta. Se o zconsulta.recordCount for igual a 1, significa que foi encontrado um usuário com aquele e-mail e com aquela senha. Vai ser apresentada a mensagem acesso autorizado e o usuário, logo abaixo, o formulário vai ser fechado e nós seremos remetidos ao form principal, seguindo a lógica de programação que foi desenvolvida em algumas aulas anteriores. Agora, se o resultado do zconsulta não for igual a 1, significa que 0 usuários foram encontrados com aquele e-mail, com aquela senha. O que acontece? Mensagem, dados inválidos. A propriedade text do objeto e-mail tem todo o seu conteúdo apagado. A propriedade text do objeto senha tem todo o seu conteúdo apagado. Nós colocamos o foco no objeto edit email e fechamos essa procedure. Significa que o usuário vai ter que digitar novamente o e-mail e a senha. Então veja só, estou conectando aqui o banco de dados, executando a aplicação, foi conectado o banco de dados, eu vou colocar o e-mail corretamente primeiro para a gente testar. E a senha, preciso verificar lá qual é a senha, porque eu não me lembro. A senha é 112233. Acesso autorizado e caímos aqui no formulário principal. E agora nós vamos simular uma situação de erro. Eu vou colocar aqui um e-mail qualquer e uma senha qualquer também, mas bastaria colocar um dos dois errados.
cliquei no botão acessar dados inválidos, os dois objetos tiveram sua propriedade text zerados, limpos, e aí o usuário vai ter que digitar novamente até que ele consiga acesso. Ou então que ele clique no botão sair, cancelando a tentativa de acesso ao sistema. Para a gente finalizar aqui, é bastante código, tudo tem que ir com calma fazendo. Observe o seguinte, foi feito o comando, foi executado o comando, tente abrir a consulta. E se a consulta foi realizada com sucesso, todo esse pacote que eu estou selecionando vai ser executado. Ou seja, verifica se um registro foi encontrado, se apenas um registro foi encontrado, acesso autorizado, e se um número diferente, no caso 0 registros foram encontrados, as mensagens a mensagem dados inválidos, zera a propriedade de texto dos dois objetos, foca no edit e-mail e finaliza. No entanto, alguma coisa que na tentativa de executar a consulta pode não dar certo, como por exemplo, a conexão com o banco de dados não está ativa ou mesmo o comando foi construído de maneira errada. Vamos ver como é que isso daqui pode funcionar. Eu vou cometer um erro aqui, ó. Eu, ao invés de usar usuário, vou colocar mais uma letra O, né, no from. Então isso vai gerar um erro, porque não existe uma tabela chamada usuário O. Se nós fizermos aqui direto no SQLog e executarmos, olha lá, foi apresentada uma mensagem de erro, um erro, né? E ele está dizendo que usuário O não existe. Lá na nossa aplicação, como é que isso vai acontecer? Executei, eu vou preencher. Mesmo que eu preencha com alguma coisa errada, vai ser apresentada uma mensagem de erro. E veja que é a mesma mensagem, ó, usuário O não existe. Essa mensagem de erro, ela está sendo apresentada assim porque nós estamos num ambiente de desenvolvimento. O usuário não vai ver essa mensagem, ele vai ver essa mensagem aqui, ó, não foi possível consultar o banco de dados. E aí, apesar de ter dado esse erro de programação, nós vamos ter que corrigir agora, vou ter que corrigir, não pode ser feito acesso ao banco de dados, porque a tentativa de execução não deu certo. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos acrescentar aqui uma linha, depois não foi possível consultar o banco de dados, nós vamos acrescentar uma linha application.terminate. Application.terminate. De tal forma que, se a tentativa de execução, de abertura do zconsulta, ou seja, execução do comando, se ela não der certo, vai ser apresentada a mensagem não foi possível conectar com o banco de dados e em seguida a aplicação será finalizada. Vamos ver como é que ficou agora. Banco de dados conectado com sucesso. Vou colocar aqui qualquer coisa, porque é obrigatório. A mensagem que vai ser apresentada só aqui no ambiente de desenvolvimento, não foi possível consultar o banco de dados e a aplicação foi finalizada. Então, dessa forma, nós conseguimos construir todo o código que vai verificar se o e-mail e a senha digitados nos dois edits, se elas estão de acordo com os dados do usuário que foi cadastrado. Essa foi, nessa nossa aplicação, a primeira consulta que nós efetivamente fizemos a partir do programa Delphi, da aplicação Delphi, lá no banco de dados. E muito mais coisa teremos pela frente. Então, implemente isso na sua aplicação, faça com que tudo dê certo e, na sequência, nós vamos começar a trabalhar com usuários, vendas e assim por diante. Tá? Até a próxima.